noite, senhoras e senhoras. O jovem quer ser adulto. O que o jovem não quer é ser como o adulto que ele tem diante dele. Um adulto quadrado, chato, que não sabe viver, moralista. A cultura exige que o homem seja agressivo e a mulher seja afetiva. A mulher passou a participar da detenção do poder econômico. Ela resolveu que a vida sexual pré-matrimonial não lhe seria destrutiva. Quando a gestação se der in vitro, fora do organismo, vocês percebem que isso também vai trazer mudanças culturais? Imaturidade é a atitude do jovem que acha que tudo que é novo é bom simplesmente porque é novo. O que sente o jovem diante do mundo moderno, com as mentiras do mundo moderno? Em Nova York foi algo de absolutamente chocante o insight que eu tive assim do que é a grande cidade moderna. Tipo São Paulo daqui a pouco. Uma cidade esmagada. São Paulo de metrô tem um buraco ainda, certo? E 12 anos de esperança. A cidade razoavelmente neurotizante. Tem algumas coisas mais que Nova York. Mais ruído, mais fumaça, mais engarrafamento de trânsito, quase mais gente. Para viver mais ou menos bem numa grande cidade, precisa inicialmente de 3 coisas: gravatas, documentos e neuroses. Ah, gravata já me laçou, a gravata já me enforcou. O tipo de escolha dela vai ser muito condicionado pela propaganda. Quantas vezes nós já falamos disto aqui? Pelas revistas que ela lê, e que existem há centenas, e que lhe propõem um tipo de ajustamento, pelos filmes que vê, e pelo que ela sabe da classe social que está para frente. Vocês já pensaram a responsabilidade que isso dá na gente? Tentamos falar para os jovens e para os adultos aquilo que os jovens musicalmente estão dizendo e os adultos não ouvem. Eu gostaria de pedir aos mutantes que executassem. Quis cantar minha canção iluminada de sol. Durante todo este tempo nós tentamos mostrar no programa que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja razoavelmente saudável. Espero vê-los todos na próxima semana. Muito obrigado e aqui estaremos com mais um Jovem Urgente. Como aconteceu no programa original, também teremos aqui um grupo de discussão que debaterá as questões colocadas pelo Dr. Paulo Gaudêncio. O encontro de hoje será a adolescência, a delícia e a dor de ser mutante. Lembramos que o Dr. Paulo Gaudêncio é médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP, psicoterapeuta de grupo e em atendimento individual e colunista da revista Nova Editora, Abril, há 27 anos. Após o encontro, nós estaremos abertos às perguntas do público, portanto, o palestrante vai respondê-las. Pedimos para desligarem os celulares, por favor, e vamos chamar agora, sem mais, o nosso convidado da noite, Dr. Paulo. Por favor, vamos recebê-lo com um aplauso. Boa noite. Acho que a primeira parte, eu devo fazer uma síntese do que aconteceu aqui na última reunião. Por quê? Porque tem algo a ver com a reunião de hoje. E a gente sabe que um monte de pessoas veio hoje pela primeira vez e não sabe o que aconteceu da outra vez. Então, vamos fazer uma síntese do ocorrido. Nós começamos com a discussão de dialética. O crescimento humano não se faz retilíneo. A gente vive uma tese, posteriormente a gente vive uma antítese, e a gente vai chegar a uma síntese, que vai ser tese de outra antítese. E assim caminha a humanidade, tá certo? Por tese, antítese e síntese.
O segundo conceito que a gente trabalhou aqui, eu acho que foi... Eu li alguns livros de sociólogos que dizem que a mudança do papel da mulher que houve nesse século foi devido à publicação de um livro, Segundo Sexo, foi devido a Beth Friedman, que fez um movimento enorme. Eu tenho a minha opinião a respeito. Eu acho que toda mudança que houve está baseada na palavra manutenção. A palavra manutenção vem da soma de duas palavras. Manu, tenere, ter na mão. Quem mantém, tem na mão. Quem é mantido, está na mão. Certo? Até o advento da máquina, o animal necessário para o trabalho era o animal forte. O homem é mais forte que a mulher. Então, o que o homem fazia? Trabalhava e manutenia a mulher, certo? Isso deu à sociedade patriarcal. O advento da máquina igualou o jogo. Não precisa mais ser um animal forte, precisa ser um animal inteligente e hábil. E homens e mulheres são igualmente inteligentes e hábeis. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou os homens para o front, as mulheres para as fábricas. Elas começaram a se manutener, a se ter na própria mão, certo? O resultado disto foi um tiro na sociedade patriarcal que começou a falecer aí. Não faleceu de todo, não. Mas ela está terminando. Bom, essa foi a primeira coisa que a gente trabalhou aqui. O que a gente concluiu? Primeiro, a gente concluiu que está havendo uma mudança enorme na mulher. A mulher mudou de papel substancialmente, porque baseado na manutenção. A segunda coisa é que não houve uma mudança tão intensa do sexo masculino. O homem, até aconteceu alguma coisa no grupo, tinha um cidadão que dizia, engraçado, o homem me parece pasmo. Né? Ele falou essa palavra. Perplexo, pasmo. Pasmo. E é a visão que eu tenho também. É a visão de que o homem aproveitou um pouco o espaço que lhe foi dado de viver a afetividade. A mulher nunca podia viver a intelectualidade. Começou a se manutener, ela começou a poder usar a própria cabeça. O segundo passo, ela foi para a universidade. Quando eu me formei, barbaridade, isso faz 52 anos, a gente tinha um número de mulheres que era menos de 10%. Hoje em dia, mais de 50%, segundo a estatística do Conselho Federal de Medicina. Eu lembro que tinha uma moça, o nome dela é inesquecível, chama Paula. Eu tinha que lembrar do nome dela. Era a única estudante da escola de engenharia. Hoje em dia, um número enorme, talvez mais de 50%. A mulher foi para a universidade já se manutenendo e teve acesso à segunda fonte de cultura, certo? O homem aproveitou. Se a mulher começou a pensar, o homem podia começar a sentir. E eu tenho visto na minha experiência pessoal, atendendo rapazes, que eles estão mais ligados na família, esposa e filhos. Isso é a realidade. O homem cresceu nesse aspecto, mas ele está aceitando o fato da mulher poder se manutener, que a mulher está sendo manutenida, e houve um desvio
o centro da vida da mulher deixou de ser o casamento, passou a ser a vida profissional. E a mulher começou a ganhar bem. Tá? Ainda tem aquele negócio que você falou na última sessão, que legalmente não poderia haver uma diferença de remuneração no mesmo posto. E existe essa diferença. E a expectativa que você tem que legalmente isso venha. Mas o que está acontecendo é que a mulher está ganhando bem. No mesmo posto, o homem ganha mais. Mas tem um monte de mulheres tomando conta de postos, assumindo postos. E a gente vê que o homem está aceitando que ela esteja se manutenendo e se encostando um pouco nisso, né? Acho que se encostando é a palavra exata. Uma palavra boa. Uma palavra boa? Então está certo. Já que... Uma outra coisa que a gente falou é que houve uma... Nós vivemos uma tese, estamos vivendo uma antítese, mas não chegamos na síntese. E aí eu fiz uma provocação violenta com o pessoal, que tipo de síntese a gente espera, certo? E a gente viu que não chegamos numa síntese, primeiro porque a mulher houve uma divisão de classes. Classe A e B botou o profissional como sendo o centro da sua vida. Classe C, D e E continuou com o casamento como centro da sua vida, certo? E até uma frase que a gente usa muito, aí a moça é linda, 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 casa, beija o príncipe, beija o sapo, beija o príncipe, ele vira sapo e ela embaranga, tá certo? Então, e o homem, o negócio a mulher, houve uma divisão de classes. O homem não houve, não. O homem houve uma acomodação mesmo. Houve um encostamento. Isso é o que a gente concluiu aqui. Certo? No grupo, o que apareceu? Apareceu uma discussão extremamente interessante. Teve um rapaz, estava sentado aqui, que ele pegou o biológico. Ele disse, a mulher tem a capacidade da maternidade que o homem não tem, certo? Então, e nós tínhamos no grupo uma jovem, bem jovem, 23 anos, que não era casada, não tinha filhos. Não queria. Né? Não tinha filhos e não queria ter filhos. Eu disse para ela uma estatística meio espantosa. O número de mulheres que resolve não ter filho chega a 30%, certo? Mas, aí vem da minha experiência clínica, quando vai chegando em torno dos 40, existe um agudamento da crise. O agudamento de eu vou ter filho ou eu vou continuar. E está havendo um número grande de mulheres que congelam o óvulo, certo? O que é uma tentativa de escolher sem perder, né? Acho que é a tentativa mais antiga que eu vejo no meu consultório. As pessoas querem ver um jeito de escolher sem perder. Mas não tem jeito, não. A coisa é adiada. A classe C, D e E, não. A classe C, D e E. Aí vem uma pergunta, o que é educar? O que é educar? O que é desembarangar? É fazer com que a classe C, D e E se tornem iguais à classe A e B e coloquem a carreira no centro da sua vida afetiva? Isso, eu não sei. Essa é uma das perguntas que eu fiz. E é uma das perguntas que ficou mais ou menos sem resposta, tá certo? Aliás, essa questão da gente... Nós estamos vivendo uma tese
estamos vivendo uma síntese, mas não chegamos na síntese. Certo? Eu fui estudar se alguém tinha falado da síntese. E tem um cidadão chamado Peter Drucker, que tem esse livro chamado... Peter Drucker é o pai da moderna administração. Ele tem inúmeros livros escritos, a maior parte deles traduzidos para o português. Nesse livro, ele diz, a cada 2 ou 3 séculos, ocorre na história uma grande transformação. Em poucas décadas, a sociedade se reorganiza. Sua visão do mundo, seus valores básicos, sua estrutura social e política, suas artes, suas instituições mais importantes. Depois de 50 anos existe um novo mundo, e as pessoas nascidas nele não conseguem imaginar o mundo em que seus avós viviam e no qual nasceram seus pais. Ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele dá é no século XIII, quando a sociedade europeia descobriu e começou a viver no campo, começou a viver na cidade. Em 40 anos a coisa mudou completamente. Houve algumas coisas importantes aí. Aristóteles foi colocado no centro da filosofia, surgiram novas ordens que eram ordens religiosas. Em lugar dos capuchinhos que faziam o crescimento no campo, começaram a surgir os dominicanos, que o crescimento é na cidade. Olha, em 40 anos mudou a sociedade completamente. A segunda mudança foi no Renascimento. A gente veio da Idade Média para o Renascimento. Puxa vida, uma criança que tenha nascido em pleno Renascimento não consegue nem imaginar o mundo em que seus avós viviam. Tá certo? O mundo em que seus pais nasceram, em que mas a terceira mudança foi há 200 anos depois. Terminou com a Batalha de Waterloo. A quarta mudança, segundo Peter Drucker, está acontecendo agora. E nós estamos numa intensa mudança. Uma outra coisa que nós vimos foi, você achou que nós não vamos chegar numa síntese pacificamente. Não. Não. E você repete que não agora. Repito. Nós vamos ter uma encrenca antes... Uma grande encrenca. Uma grande encrenca antes de chegar na síntese. E você disse que o que pode existir no casamento é uma sinergia positiva, na medida em que um ajude o outro no crescimento, certo? A gente discutiu isso aqui e você disse que você já viu essa possibilidade, você trabalha criando essa possibilidade, mas que eu disse que é exceção. Certo? E você concordou que é a exceção. Você tem alguma coisa a acrescentar ou não? Acho que não. Aquele exemplo que eu estava conversando com você há pouco, que é utopia, mas que não absolutamente não é inviável. Existente, é uma viável. Utopia existente, mas é Quer viável. Dizer, não é a maioria, mas é viável. Cada um na sua unicidade, cada um dentro do seu desenvolvimento psicológico interno, cada um, homem, mulher, dentro dos seus papéis específicos, mas, sem dúvida nenhuma, num grande compartilhamento com um objetivo comum, como se fossem 2 colunas e um grande telhado. Cada um ali e sustentando com o mesmo objetivo o mesmo telhado. Tá ótimo. Vamos lá. Eu gostei de você pegar o microfone e explicar melhor a sua visão. Eu gostei especialmente porque eu fiquei olhando para ele, fiquei vendo a sua cara. Você não concordou com nada do que ela está falando, mas problema
de uma ou de outra. Respeito, Não tem mas nada a acho que ver tem com muita isso, tá luta, certo? muita briga ainda pela frente. Muito bom. A minha cara não estava boa. O assunto de hoje vai ser um assunto diferente. Nós vamos falar de adolescência, tá certo? Mas antes de falar de adolescência, eu gostaria de responder a 2 perguntas que ficaram para a internet. A primeira delas é uma pergunta. Eu queria saber de vocês se o homem ainda não gosta de discutir a relação. A pergunta está implícita aqui. O homem não gostava de discutir a relação. Eu não sei responder. Pelos outros homens, eu não sei responder. Eu posso responder por mim. Eu não gosto de discutir. Tá certo? A segunda pergunta é como acontecer uma síntese se a sociedade só muda através dos conflitos. Olha, e a gente muda, por isso que tem uma tese e uma antítese, certo? Um conflito enorme, mas vai haver uma síntese. Segundo você, não vai ser pacífica. Segundo você, é possível que haja uma síntese. Segundo Peter Drucker, se a história nos servir de guia, a gente terá até 2020 a ocorrência dessa síntese. Tá certo? Muito bom. Me deram um script aqui. Eu vou falar sobre o tema e aí eu vou apresentar o grupo. Você. Meu nome é Jonathan, eu tenho 20 anos, estou fazendo faculdade de administração, trabalho na parte financeira e o meu foco mesmo é o teatro. Faço parte de uma companhia de teatro e estamos aí lutando para esse sonho da vida. O teu sonho é trabalhar no teatro? No teatro. É ser ator? Isso, ator. E você? Eu sou a Thaís, tenho 24 anos. Eu me formei numa faculdade em que eu pude misturar o cinema com a filosofia política. Me concentrei mais no gênero em relação ao poder. E como é que é? Me concentrei mais em estudar o gênero em relação ao poder. Como é que o gênero pode servir como base para a gente analisar o poder. Como ela fala coisa inteligente, não é verdade? Muito bom. Você? Meu nome é Davi, eu tenho 16 anos. Estou no 3º colegial, né? E estou focado. 16 anos? 16 anos. Quer dizer, você é o único adolescente. Não é o único adolescente aqui, porque nós temos mais adolescentes presentes. Sim. Mas com esta idade, você é o único presente, tá certo? Com 16 anos. Você? Eu sou a Inês, sou consultora de recursos humanos. Eu trabalho com orientação de carreira e coaching. E também faço parte de um grupo de teatro aqui da região de Campinas. Quero ser atriz, né? Mesmo depois de mais madura. Tá? A segunda adolescência. Segunda adolescência, eu acho que eu vou focar em ser atriz. Você resolveu ser atriz. Então, nós temos um ator e uma atriz aqui presentes. Você? Eu, Ana Fadigas, eu sou jornalista, fui jornalista até esse momento, estou na envelhecência, quer dizer, luto para passar que a adolescência mude. E hoje meu interesse é trabalhar com gente, né? Com um trabalho um pouco mais de relacionamento e tudo. Estamos aí. E você? Sou Rafael Duarte, tenho 37 anos, sou formado em publicidade e trabalho como assistente de direção numa produtora de comerciais de TV. Assistente de direção numa produtora? Praticamente um babá de diretor. Ele é diretor, é isso? Eu entendi. Tá bom. Você é diretor de uma agência de publicidade? Não, eu sou assistente do diretor. Ele falou que ele é babado diretor. Eu sou babado do diretor. É babado e diretor de uma agência de publicidade? Publicidade, exatamente. Tá bom. Perfeito. Ótimo, então. Vamos falar um pouquinho sobre a adolescência, então?
uma pergunta. Tem um número grande de adolescentes, né? Quando eu me formei, faz tempo isso, a adolescência era definida por período de tempo. A adolescência começava na puberdade e terminava quando a gente tinha a soldadura da cartilagem epifisária. Barbaridade, o médico gosta de falar complicado, né? Não é só você. Tá certo? Então, a adolescência ia dos 12 anos, mais ou menos, até os 18. Aí começou a haver um negócio interessante com a medicina. Eu vou começar a desenhar alguma coisa aqui. A medicina começou a aumentar a sobrevida das pessoas. E, principalmente, começou a aumentar a sobrevida útil das pessoas. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo e os postos continuam sendo ocupados por pessoas que estão capacitadas pela experiência de ocupar os postos. Então, o que o progresso da medicina criou? Criou um desemprego. Certo? A adolescência hoje começa quando o jovem e a jovem deslocam para fora de casa o seu objeto primário de amor. Então, vou explicar o que é objeto primário de amor. Engraçado, eu aprendi sobre a definição de objeto primário de amor numa revista quando eu era criança chamada Tico Tico. Lembra dessa revista? Eu lembro. Você lembra dessa? Barba. Você lembra mais ou menos? Já ouvi falar. Tinha um menino que estava indo para casa, muito triste. Ele tinha tirado o primeiro lugar, mas a mãe dele tinha falecido. E ele foi andando. Aí ele jogou o boletim para o ar e disse: mamãe, tirei o primeiro lugar. Olha que coisa bonita. O que é objeto primário de amor? É a pessoa para quem a gente mostra o boletim. Certo? Há um deslocamento enorme dos objetos primários de amor na família. A gente entra na adolescência quando o objeto primário de amor começa a se deslocar para fora de casa. É o primeiro grupo fora de casa que é objeto primário de amor. Engraçado, geralmente é um grupo de pessoas de mesmo sexo. É homem com homem, mulher com mulher, garfo com garfo, colher com colher, lé com lé, cré com cré, tá certo? A gente ouve falar em todo lado da mesma coisa. Aí é que eu vou ligar com o programa anterior. A adolescência se criou um desemprego aqui. Certo? Os postos continuam sendo ocupados por pessoas que estão capacitadas a usar aquele. A esse desemprego nós damos o nome de adolescência. Certo? Hoje em dia ela vai, desde que a pessoa desloca o objeto primário de amor para fora de casa, até o fim da pós-graduação. Então, o que tem, especialmente classe A e B, que a mulher quer ter o centro da sua vida afetiva na carreira, tá certo? E se ela quer ter o centro da sua vida afetiva na carreira, o que acontece? Ela fica em casa. Ela fica em casa porque em casa é absolutamente cômodo de ficar. Papai e mamãe, tá certo? Dando toda a sustentação. E a pessoa fica até os 23, 24, 20, até o fim. Então, a adolescência hoje em dia... Engraçado, a gente tem aproveitado para realizar um sonho antigo da humanidade, que é aumentar a cultura das pessoas para que elas possam ocupar os postos.
Por isso se fundou a pós-graduação, tá certo? O que a gente vai ver a respeito de adolescência? A primeira coisa a respeito da adolescência é o crescimento físico que ocorre na adolescência. O jovem tem que se acostumar. Engraçado, a gente não cresce uniformemente, não. A primeira coisa que cresce é mão. Mão de adolescente atrapalha. Né? Ele não sabe o que fazer com as mãos, né? Aliás, encontro de dois jovens é muito engraçado, porque a moça tem uma bolsa, né, que ela segura e balança. Ele tem uma revista que ele enrola e desenrola. E ele tem uma mãe também. Né? Um dia que ele segura a revista assim, a mãe vira para ele e diz: você pensa que a cultura vai passar pelo sovaco? Então, o que o jovem começa a fazer? Se ele tiver um copo numa mão e um cigarro na outra, ele é o dono da noite. Então, engraçado, no próximo programa eu vou falar a respeito de uma coisa que eram os vícios capitais e que se tornaram as virtudes capitais. Uma delas que eu vou falar é gula, mas isso é no próximo programa, então eu não vou adiantar isso hoje, tá certo? O que eu estava falando mesmo? Você estava falando da permanência dele na casa até mais tarde para preparar a cultura. Isso. Que é uma forma de preparar a cultura, era isso? Não, a primeira coisa que eu estava falando do desenvolvimento físico. Sim, das mãos. E a mãos. pessoa precisa se acostumar com o próprio, o novo tamanho. O nariz também é outra coisa, é uma coisa terrível para o adolescente. Né? A primeira coisa que cresce é o nariz. Né? A moça é bonitinha, tal, de repente ela desmancha. Desmancha, é verdade. E a gente devia chegar para ela e dizer: não se preocupe não, que vai ter uma hora que tudo vai crescer, você vai ficar bonitinha de novo. Tal. Mas, em geral, não dão essa explicação. Não dão explicação, não dão porque não sabem, não é verdade? Então, a primeira tarefa da adolescência é se acostumar com o próprio tamanho, porque ele está num crescimento e ele precisa se acostumar com o tamanho novo que ele tem. A segunda tarefa da adolescência, ele tem que aprender a lidar com as emoções básicas. Então, quais são as emoções básicas? Medo, agressividade, afetividade e sexualidade, certo? São os 4 gigantes da alma, segundo um filósofo chamado Mira e Lopes, certo? Só que a criança tem uma coisa que desencadeia o medo e ela tem uma reação diante do medo. O adulto tem outra coisa que desencadeia o medo e ele tem outra reação diante do... A adolescência é o período em que ele vai treinar para deixar de ser criança e começar a ser adulto. Então, o que desencadeia medo na criança? Em geral, é coisa ilógica. A criança tem medo da cuca, tem medo do bicho-papão, tem medo do escuro, tem medo de deixar a mão cair, porque tem alguém embaixo que vai pegar. Não é verdade? Nossa. E a criança, como é que ela reage diante do medo? Ela corre para o lado de um adulto que vai protegê-la, certo? O adulto tem medo também. Medo é uma emoção absolutamente normal. Dó que o adulto tem medo quando ele se sente invadido. E a reação dele é usar a agressividade para colocar limite no seu espaço vital. Certo? Então, vamos explicar o que é espaço vital. Eu aprendi o que é espaço vital. É engraçado o jeito que eu aprendo as coisas, né? Eu aprendi com os meus filhos. Na época em que eles eram adolescentes, eu tinha um casal de corujas em casa. Mas
soltas, não era presa em gaiola, não. E com as corujas eu aprendi uma série de coisas. Aprendi... Eu tenho uma amiga que é professora de filosofia em Florença. Imagina que lugar chato para ser professor. E ela veio ao Brasil e a convidei para comer uma pizza. E a coruja deu uma rasante e pegou a pizza da mão dela. Ela virou assim: vocês brasileiros são tão esquisitos. Que mania estranha. Mas eu aprendi, a coisa mais importante que eu aprendi com a coruja foi espaço vital. Eu chegava a uma determinada distância, o macho abria a asa e a fêmea se encolhia atrás da asa do macho. O que ele estava dizendo? Até aí tudo bem. Se você avançar mais um pouco, eu vou te agredir. Certo? Eu aprendi muita coisa com as corujas. Nossa! Mas o uso, a forma adulta de usar a agressividade é aprender a colocar limite no espaço vital. Se eu não aprendo a colocar limite no espaço vital, eu vou ter uma consequência pessoal, emocional, eu vou ter uma consequência social, certo? Então, a adolescência é o período em que eu aprendo. Uma criança fica com raiva com o quê? Quando ela é frustrada, certo? Um adulto fica com raiva quando ele é invadido. Uma criança reage como? Tendo uma birra. Ela bate coisa, ela tira coisa. O adulto reage como? Botando limite no seu espaço. Quanto mais na periferia do espaço vital eu coloco o limite, mais socialmente eu o faço. Então, o indivíduo muito agressivo não é o que bate, não é o que chuta, é o que aprende a colocar limite no espaço vital socialmente. O que é ser agressivo no papel profissional, por exemplo? Bater no chefe? Em geral é justo, não é adequado. Então, a gente tem que aprender a forma adequada de viver a emoção no papel profissional. E a forma adequada de viver a emoção no papel é colocando limite na periferia do espaço vital. A adolescência é o período em que eu aprendo isso. Há uma outra coisa na adolescência. É o que desperta a afetividade. O despertar da afetividade da sexualidade corre bem paralelo, viu? Até o início da adolescência, o objeto primário de amor está dentro de casa. A gente entra na adolescência quando a gente desloca o objeto primário de amor para fora de casa. Geralmente num grupo homossexual. Homem com homem, mulher com mulher, garfo com garfo, colher com colher. Tá certo? Aliás, eu já falei disso, certo? Mas a gente sai da adolescência quando a gente é capaz de escolher uma pessoa com a qual conviver. Quando eu me formei, a gente tinha que falar uma pessoa de outro sexo, porque a homossexualidade era, eu me formei há 52 anos, considerada uma patologia. Hoje em dia, a gente acha que homossexualidade, na realidade, a pessoa não tem ninguém se torna homossexual. O indivíduo nasce homossexual. Ele tem, desde muito cedo, uma atração por pessoas de mesmo sexo, certo? E, na família, hoje em dia, a gente percebe que a pessoa tem que ser capaz, sai da adolescência, quando ela é capaz de escolher uma pessoa de sexo oposto ou de mesmo sexo com a qual ela possa conviver. Tá certo? A adolescência de hoje em dia está tendo alguns problemas que têm a ver com o último programa. Por isso que nós tivemos uma introdução grande falando a respeito dele. O primeiro problema que tem
a postura sexual da mulher mudou, certo? Eu sou de uma geração, a geração que eu sou, era da manutenção, manutener, tá certo? E a mulher era manutenida, certo? Quer dizer, estava na mão. Essa é a forma. A geração, o que houve foi uma mudança, porque quando a mulher começou a se manutener, a mudança que ela teve foi muito no comportamento sexual. Esse é o tipo do relacionamento que houve uma alteração. Engraçado, quando começou a denúncia, na época do Jovem Urgente 1, a gente pensava, meu Deus do céu, como é que vai ser? Homens e mulheres vão ter o mesmo ajustamento sexual, pré-matrimonial e matrimonial. O que vai dar como resultado? Vai ser o relacionamento sexual que o homem sempre teve, certo? De ter diversas escolhas, ou o relacionamento sexual que a mulher tinha, que a mulher era educada para ser virgem até o casamento, certo? E uma mensalina depois. Eu ainda chamava esse negócio de lua de mel. Eu acho esse nome é maravilhoso. Mas um medo. A gente tinha uma dúvida, o que ia emplacar? Ia emplacou o ajustamento masculino. Emplacou mesmo. Então, o que a gente tem é uma mudança no comportamento sexual da mulher e dizem os homens, não sei se é verdade, uma aceitação desse comportamento. Dizem, não sei. Uma outra coisa que eu acho que é um problema grande da atual adolescência é a relação que existe com droga. Eu me lembro quando eu fazia colégio. O que era ser delinquente? Era jogar sinuca. Pelo amor de Deus. O cara delinquente mesmo jogava sinuca, tá certo? Hoje em dia jogar sinuca é algo que está socialmente aceito, tá certo? Mas o problema... Mas droga, ninguém mais imagina na minha geração alguém usar droga, pelo amor de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia existe um uso e uma aceitação maior do uso de drogas pelos jovens, certo? Muito bom. Então, eu acho que são dois problemas que a atual geração de adolescentes vai ter. Agora, eu vou passar as perguntas. Antes de passar as perguntas para o público, eu vou fazer uma... Você, o que você achou disso tudo que foi falar? Você é o que tem mais know-how de pós-graduação. Eu não. Gênero, poder, etc. Thaís, manda ver. Uau. Não, na verdade, eu tenho uma pergunta. Assim, você estava falando sobre a adolescência, de você chegar até a pós-graduação, e essa seria a fase atual da adolescência, né? Mas você também se referiu ao fato... deixa eu tentar lembrar. Eu acho que do adolescente conseguir julgar, né? Conseguir encontrar o seu objeto de amor. Escolher claramente alguém para viver, né? Escolher alguém para viver, né? Mas hoje em dia, assim, qual que é a diferença? Você sair da casa do pai muito cedo, mas você ainda está preso nessa coisa de ainda estar na pós-graduação, de ainda estar descobrindo. Sai da casa do pai muito cedo? Eu saí. Ah, é? Você é chamado de exceção. Você? Exceção. Então, o que ela falou, eu acho assim, pelo o princípio do que ela disse, eu me baseio, não me baseio, mas é uma dúvida. Envolve também o requisito religião. Tem religiões que tem meninas que casam muito cedo ainda, saem do casa dos pais e vão morar com a pessoa que escolheu. Mas essa pessoa tem maturidade, essa criança, vamos dizer assim, esse adolescente de 13 anos, 14, 15, que tem, a gente sabe, tem maturidade para escolher, não, esse é a pessoa da minha vida,
eu vou constituir uma família com essa pessoa. Eu acho que envolve assim toda uma complexidade em vários fatores políticos, religiosos, etc. Quer dizer, você acha que assumir, criar uma família com 12, 13 anos é algo meio precoce? Sim. Você acha isso? Sim. Tá certo. Aliás, você é casado ou solteiro? Não, sou solteiro. Namorando. Eu sou solteiro. Solteiro ainda. Você? Eu acho o seguinte, que eu acho que a maioria, todas as pessoas não conseguem se desprender da adolescência automaticamente, né? Acho que a gente sempre vai levar a adolescência, um pedaço dela, com a gente em algum momento da vida. Sei lá, conheço gente que está com 40 e poucos anos e ainda não saiu da casa dos pais, né? Então, não sabe até que momento vai se romper. Então, não sabe até que momento a gente vai quebrar isso, né? E realmente se tornar um adulto. Aqui eu tenho que fazer a pergunta. Você mora com os pais? Não. Não mais. Não mais? Não mais. Não mais, quer dizer, até que idade você morou? Morei até os 28 anos. Até os 28 anos. É mais ou menos a idade que termina a pós-graduação e logo o objeto primário do amor para fora de casa. É verdade. Você? Bom, eu nem vou falar da minha adolescência, porque ela continua, mas eu lembrei de um fato, quando ela falou da escolha e do fato de sair da casa dos pais, dos meus filhos. A minha filha, realmente, que eu tenho um ar assim seu, ela foi viver com um rapaz que ela pescou numa viagem à Europa, uma graça, num apartamento que a família tinha. Naquele momento, ela não estava deixando, assim, ela não estava sendo madura ou escolhendo já. Então, ela morou lá e apertou um pouco, aí não tinha grana, e a mãe ajudava e tal, a família cobria, voltou para casa e, assim, ela foi de pouco em pouco, medindo. E, então, para mim, essa saída da casa, hoje, não significa muito o final da adolescência. Eu acho, como ele, que há na minha filha, eu acho que ela teve um pouco de sorte, assim, houve um lugar para ir e tal. E, num dado instante, ela realmente escolheu alguém, e aí eu acho que ela saiu. Isso. Aí ela saiu da adolescência. Aí ela saiu da adolescência. É engraçado, há uma confusão enorme entre sair de casa e mudar de prédio, né? Exatamente. As pessoas, na realidade, ela mudou de prédio, mas mudou não saiu de casa. Não saiu de casa. Aí ela voltou para casa e finalmente ela saiu de casa. Voltou até com um simpático namorado e ficamos bem. Mas então é isso mesmo, quer dizer, mais lento e pode ocorrer, mas é na escolha, eu acho que mais fazer a família ou de um grande emprego. Também o cultural talvez influencie muito, né? Tem países que o adolescente com 17 anos sai da casa dos pais para estudar e nunca mais volta. Muda de prédio. Muda. E de casa, né? Muda de estado para estudar fora, em outro estado. E, supostamente, é um período em que ele tem que amadurecer e virar adulto, porque para voltar para a casa dos pais, provavelmente isso não vai acontecer. E você acha que isso facilita, Thaís, que seria um facilitador, assim, culturalmente? Não sei, na sua cabeça. Eu acho que é um marco mais forte, né? Se nessa cultura a maioria das pessoas aos 17, 18 anos saem da casa dos pais para estudar em outro estado, então é um marco muito maior, que acontece com muito mais frequência do que talvez em uma outra cultura em que vai mais da escolha de cada um. Se eu encontrei uma pessoa, se eu vou ter o dinheiro, a grana para ir morar fora, se eu vou ter uma estabilidade, né, profissional, se eu vou ter realmente vontade de... se deu vontade de... Mas nós estamos falando com a nossa cultura, tá certo? Sim. E na nossa cultura é mais ou menos assim. Ou eu tenho a impressão que é, mas você. Sim, na clínica, né? Porque eu acho que eu vou lá na sua clínica, porque depois que eu escutei a minha adolescência, não resolvi todos os problemas ainda.
Não, brincadeira, eu acho Está assim... na pós-graduação tentando a próxima. Não, eu acho que essa questão da adolescência, essa questão de conflitos, é o que você falou do Peter Drucker, é aquela questão. Todos os conflitos nos faz crescer. Então, acho que nós vivemos sempre em fases de adolescência, né, de questionamentos e tal. Essa questão da mulher, super, né, atual, e é isso mesmo. Acho que algumas coisas que aconteceram nas cabeças desses adolescentes de hoje têm essa influência da nossa saída de casa e deixar esse filho lá, de uma certa forma, sem a presença do pai e da mãe, apesar de que tentamos fazer as coisas certas, mas houve essa quebra e essa mudança da família em relação à educação dos filhos. Houve uma mudança? Claro. Você poderia explicar um pouco melhor essa mudança? Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu tive uma adolescência tranquila, meu pai era o que mantia a casa, saía cedo de casa, né? Minha mãe dava todo aquele amor, né, gastronômico para a família, né, italiano, delicioso, né? A gente amava a minha mãe até exatamente isso, né? Até eu achar meu primeiro namoradinho, e aí brigar com a minha mãe o dia inteiro, e até com quem eu casei hoje, ela não queria que eu casasse, aquelas coisas que você sabe. Mas tinha essa união da família, né? Conflitos de filho, irmãos, aquela desgraceira toda que é quando você tem essa idade, né? Então chora, aquela coisa toda. Apesar disso, eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz, graças a Deus, com uma família normal. Mas todos os problemas, eu acho que eram contornados por causa dessa... nós tínhamos, assim, uma redoma, né? Tínhamos uma tampa de vidro em casa, que as coisas se resolviam em casa. Meus pais estavam sempre presentes. Meu pai ia dormir muito, porque ele levantava muito cedo, mas minha mãe sempre bravamente ali resolvendo todos os problemas. A maioria, acho que meu pai nem sabia, ela resolvia tudo. Então, quando eu casei, né, e tive minhas filhas, eu terceirizei a criação para minha mãe, porque eu falei, ela vai fazer igual fez comigo, não é? Eu fui sair para trabalhar, e essa questão toda, por uma necessidade também financeira, que não é só uma questão de, como é que eu diria, de ego ou de objetivo, mas a mulher precisou sair de casa, inclusive, para manter uma renda e ter as coisas que a gente tem hoje, né? Mas começou a se manutenir. Sim, sem dúvida. E aí começou a briga, e aí também começam esses conflitos de casal, a maioria se separa, outros ficam, enfim. Então, eu acho que essa questão da educação tem muito a ver com essa influência da adolescência de hoje. O que me preocupa muito, porque você não vai tocar nesse assunto, mas é uma questão assim de drogas e bebida. Essa molecada de hoje, eu tenho 2 filhas, 23 e 25 anos, e agora estou muito preocupada porque eu vou trabalhar dobrado, porque elas não vão sair de casa, acho que antes dos 30, né? Uma já se matriculou na pós-graduação, outra também vai. Então, eu e meu marido vou dar essa notícia para ele hoje, que nós vamos ter que trabalhar muito. Se prepare. Mas é uma questão que talvez a gente não discuta aqui, mas o que eu colocaria disso tudo é assim, conflito é bom, faz a gente crescer, a adolescência é um momento maravilhoso, e a gente, às vezes, vai vivendo fases. Houve uma questão de mudança todo na adulto, educação. Quando fala da própria adolescência, É horrível fala a com adolescência. sorriso. Quando fala da adolescência do filho, fala com pânico. Exatamente. E aí o que eu ia colocar para você, que talvez fique para o próximo programa, e a gente poder discutir um pouco. Eu tenho 2 filhas, e a bebida alcoólica é a fonte de prazer desses adolescentes de hoje. Isso é uma questão preocupante, a gente controla até onde a gente pode, e eu não sei o que tem de influência tudo isso que nós estamos falando para poder trazer isso mais à tona, que você tocou na questão das drogas também. Posso? Não, é que eu acho que teve na sua fala, tem alguma coisa, uma culpa velada da nossa saída ao trabalho. Quer dizer, existe é velado, mas tem vamos dizer, uma coisa da culpa. E é isso que eu acho que ainda a gente tem que... Gostaria de fazer uma pergunta para o adolescente, né? Ele vai ser... Como é que você acha da sua adolescência? Como está sendo a sua adolescência? O que é ser adolescente? Uma graça. Como é que você se sente? O que você faz? Conta um pouco pra gente. Abre seu coração. Abre o seu coração e fala. Vamos lá. Só não fala que você dorme muito, porque ela já deve saber. Bom,
é estranho, assim, ouvir todo mundo falando da adolescência antiga e, tipo, ver como é diferente a minha. Porque, assim, eu não, porque eu tenho uma boa relação com a minha mãe, com a minha família, com todo mundo. Mas eu vejo os meus amigos, assim, levando os problemas que ele tem em casa, as discussões com a mãe, com o pai. Às vezes o pai sai de casa, o pai se separa, e aí acaba tendo esse tipo de problema. Eu vejo eles levando isso não para os próprios pais, mas para os amigos ou para os professores, ou procurando um psicólogo, entendeu? Tipo, eles não discutem o problema mais com a família, que nem eu ouço dizer que faziam antigamente. Hoje eles procuram sempre a solução fora. Tipo, assim, eles procuram às vezes os amigos para dar conselhos e a gente fica meio sem saber o que fazer, porque a gente passa pela mesma situação, então é complicado. E esse negócio das drogas que ela falou realmente é verdade, assim. Todo mundo tem essa, como é que eu posso dizer, esse desejo de testar, de ter essa curiosidade, e todo mundo um dia acaba experimentando, exceções os que não experimentam. Mas, assim... A exceção é você. É o caso dele. Mas, assim, todo mundo que acaba experimentando, eu acho que tem duas escolhas. Ou você se deixa levar, ou você controla. Você tem a opção de ser mais forte ou de ser mais fraco. Eu tenho amigos mais velhos que já usaram drogas, já experimentaram de várias drogas, e hoje não usam, porque eles foram mais fortes. E tenho amigos que se deixaram levar, e inclusive tem um que já é a terceira vez que ele está sendo internado por causa de cocaína, e assim, ele se deixou levar. A droga foi mais forte que ele. A droga é mais forte que ele. E talvez isso seja uma questão da pessoa também, às vezes, não sei, biológico, não sei, às vezes a pessoa não tem... Isso é que eu chamo de um problema que essa geração tem, e que as gerações antigas não tinham, não. Só jogava uma sinuca. Só jogava uma sinuca. Jogava uma sinuca. O delinquente da classe jogava sinuca. Dos nossos filhos já tem, né? Dos nossos filhos já teve essa... Não sei, acho que quando a droga acaba sendo mais forte que a pessoa, ela perde muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Esse meu amigo, que foi internado 3 vezes, ele perdeu o apoio da família, dos irmãos, e, assim, os amigos que ainda falam com ele, falam com, sabe, aquele de não quero me aproximar muito, quero ficar meio distante, como se ele fosse um problema, assim. Como se ele fosse contagioso. Sim, como se você fosse pegar a doença dele, assim. Uhum. E, sei lá, eu vejo isso com... uma questão muito da pessoa mesmo. Eu acho que a pessoa faz essa escolha e a culpa do que vai acontecer com ela é simplesmente dela. Eu acho que o pai e a mãe não têm culpa nenhuma. A pessoa escolhe e se ela escolheu errado, os pais não têm que se culpar. Eu acho que eles têm que ver que eles realmente fizeram a escolha errada. Você achou? Eu acho interessante, apesar de eu achar que ele fala com um poder que eu acho que ele deve mexer mais com você do que você está dizendo. Mas é muito interessante essa coisa que veio nela, que é uma culpa e que você retira essa culpa. Porque eu acho que viver num estado com regras ou dentro de uma cultura, nós não podemos ter culpa daquilo que a gente está no processo. Talvez eu me expressei como... Eu realmente não tive essa culpa, mas existe isso. É uma empane. Inconsciente, né? E você fala, e eu acho que é uma forma de abrir para resolver. Quando você diz isso, e ao colocar isso num tratamento, né, num familiar e tudo, né, doutor? Eu acho que é uma abertura para isso diminuir. Assim, eu acho que a família, ela não tem culpa, mas eu acho que ela pode influenciar muito nessa escolha. Mas muito, muito, muito. Se você tem uma mãe e um pai, como eu tenho, uma mãe, um padrasto, uma família, que sempre deu toda essa base para mim, assim, eu sempre tive apoio da minha família em tudo,
Sempre conversei muito, tive um diálogo muito aberto com os meus pais, sempre. E, sim, eu não sei nada da vida, sou adolescente, mas não. Eu acho que os pais podem ajudar muito. Com certeza. Também esse é um núcleo familiar, né? Eu acho que influencia bastante essa relação que você tem com os seus pais, né? Essa relação aberta que você tem para falar com a família, tá acontecendo isso comigo, sei lá, falar com que seja com sua mãe. Eu acho isso muito difícil, mas você chegar na família e falar assim, tô apaixonado por uma pessoa, assim, um exemplo bobo, mas é o que acontece. Você não tem coragem de chegar na sua mãe e falar assim, a menina ali e tal, entendeu? Tem esse impasse, principalmente com o pai. Mas depois da adolescência já muda um pouco. Aí o pai começa a olhar de outra forma. Mas ainda tem esse problema. Eu acho que impacta bastante. A família influencia, mas se você constrói, como eu tive, como você tem, e como acho que todo mundo tem, essa liberdade dentro de casa, de se expressar, de falar, de debater, acho que isso está errado. Não está certo fazer assim. Por que a gente não... Acho que é uma família a gente está irmão. Então, tem aquela briga, é certa idade. Eu briguei muito com meus irmãos, ainda brigo. Mas ainda chega um ponto, peraí. Eu já sou uma influência, querendo ou não. Não me achando alguma coisa. Mas sou um espelho, né? Um exemplo para o menor e para o outro. Somos em 3 irmãos. Então, eu começo meio que já peraí. É assim, como que tá as coisas? E começar a tentar ter esse diálogo. Muito jovem, muito preso, eu acho assim, muito... quieto, alguma coisa tem, ou vai acontecer algum fato. Então eu acho que é isso, você ter, eu tive muito, eu com a minha mãe é jovem, ela tem 40 anos, eu tenho 20, teve a gravidez, né, teve bem jovem, só que esse espaço que eu tenho com a minha mãe e com a minha família é inacreditável, foi assim, essencial para a minha vida, vai ser, 20 anos só. Eu concordo também. Acho que a informação é muito importante. Tanto a informação que é passada dos pais para os filhos, né? Você ter esse diálogo, né? Meu pai, quando eu tinha 10 anos, estava falando assim, então vamos falar sobre sexo e drogas. Né? Mas eu acho que eles abriram um canal que eu me sentia confortável, né? O mais confortável para falar disso e para ter uma responsabilidade perante a isso. Mas também eu acho que é importante uma informação... não só dos pais, mas talvez da escola, em relação a vício, o que é o vício. Sabe, algumas coisas que são... já que a droga é tão presente, já que ela é tão acessível, já que ela é um problema realmente, então o que a gente precisa saber sobre ela? Da onde mais pode vir essa informação? Tem muita gente que é viciado e não sabe que é viciado, ou que experimenta sem saber que pode se viciar super rápido, que tem histórico na família. Então, eu acho que diálogos e informações em gerais são primordiais para que esse relacionamento com as drogas não seja um problema, né? Como é atualmente. O alerta é muito importante, né? O alertar é importante, mas não alertar sendo uma proibição, né? Mas o alertar como uma informação. Como proibição, né? Jamais. A proibição, daí acaba batendo de frente, né? Com aquela toda emoção, aquela toda coisa que o adolescente tem, né? Eu acho que proibir é o que dá um impulso para você poder fazer. Tipo, não faz. É a mesma coisa dizer faz. Faz. Né? É quase isso. Mas eu acho que a informação... hoje em dia, eu acho que tem pais muito novos, assim, né? Já com filhos adolescentes, né? Então, eu acho que tem... claro que ninguém veio com instrução, manual de instrução. Mas eu acho que tentar descobrir em que período é melhor para tentar ter essa conversa, para tentar alertar qual é o momento que a gente pode, né, perceber que tem que ter essa conversa. Né? Acho que isso é importante tentar achar esse caminho. Mas o que ele fala é que isso tem que ser o tempo todo, né? Tem que. Eu acho que o tempo todo tem que alertar, tem que informar. E uma coisa interessante que eu percebi que ele falou que ele para a mãe dele tem 20 anos, né, de diferença. Isso. E para minha mãe tem 21. Então, tipo, assim, eu não sei se é disso, que os pais são muito, muito próximos, mas eu tenho uma relação com a minha mãe muito, assim, amigável, assim, muito mais
amiga do que como eu teria com uma pessoa, eu acho, como eu teria com uma pessoa mais velha. E ainda tenho meu padrasto, que é mais novo ainda, ele tem 33, então eu considero ele sendo, tipo, meu irmão, assim. Então eu falo com ele como se ele fosse um amigo meu. Claro, com todo respeito, né? Mas, assim, a nossa conversa é muito mais aberta e muito mais, não vou dizer moderna, mas atual do que eu acho que seria com pessoas mais velhas. Assim, eu acho. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Paulo, e aos nossos convidados, né? É a primeira coisa. E agora, então, abrimos o debate com o público. Aqueles que desejarem fazer perguntas, por favor, se dirijam aqui. O microfone vai ficar nessa posição, perto da internet. Assim a gente vai poder verificar e qualificar as perguntas do público interno e externo que está acompanhando a gente. Então, venham até aqui, procurem serem objetivos para a gente dar oportunidade a todos de falarem. Legal. Por favor. Muito obrigado pela sua contribuição. Meu nome é Stout, eu tenho 6 netos, inclusive um par de adolescentes, e trabalho com seleção de executivos. Recentemente, lendo uma reportagem na revista Veja, eu encontrei uma frase dita por uma pessoa que há 10 anos estuda a questão de bullying nos Estados Unidos. E ela dizia que um dos problemas da atualidade seria o privilégio que os jovens de hoje estão tendo em receber de forma prematura aquilo que a vida adulta tem como um grande privilégio, que se chama liberdade, sem a contrapartida da maturidade ou da responsabilidade. Eu gostaria de ouvir a sua posição sobre esse assunto. Eu acho que a minha posição, e eu vou pedir a sua também, a minha posição é a seguinte: se eu tiver toda a liberdade do mundo, mas não tiver maturidade, não tiver responsabilidade, eu posso fazer coisas muito perigosas com essa liberdade. Extremamente perigosas. Tá bom? Você, o que acha? Enquanto ele falava, eu pensei numa palavra que podia estar junto à liberdade, que é, ou ao tratamento, que é o amor, o afeto materno, fundamentalmente, mais da família, que enquanto há esse ninho materno, enquanto há esse carinho materno, há um cuidado da liberdade excessiva. Quer dizer, a liberdade é quando esse objeto de amor mesmo não te cuida mais. Então, eu acho que o que ele falou é muito interessante, porque é como se a mãe, eu digo sempre a mãe, porque eu acho que a maternidade está no homem também, mas então, quando a mãe solta o carinho, a proteção, ou não aceita o filho cuidando dele, aí eu acho que é quase certo que há o erro, né, que o adolescente se perde ou vai sair alguma coisa. Quer dizer, a liberdade está muito ligada ao carinho, ao amor. É o que eu acho. Quer dizer, a aceitação do filho, fundamentalmente. Outra pergunta. Boa noite. Prazer, meu nome é Sandro. Gostaria de tocar no ponto de drogas que foi falado durante a discussão. Que droga sendo um problema. Bom, tem uma coisa que o segundo copo d'água que passa a ser droga, quando o primeiro se sacia sede, esse detalhe. E eu não vejo droga como um problema em sociedade. Está escutando? Eu não vejo a droga como um problema em sociedade. Porque a droga não é problema. A administração da droga que pode ser um problema porque ela é consequência. Nós temos uma sociedade doente em que nós prendemos todas as nossas liberdades e não conseguimos ter um ponto de fuga. E mentiram para a gente dizendo que é a droga que nos dá uma alucinação com ponto de fuga. E a pessoa fica se drogando. Como tem drogas mais gostosas. Eu, por exemplo, sou viciado em adrenalina, pratico alpinismo.
E eu acho que as outras pessoas procuram outras drogas para dar vazão a elas mesmas. Isso é uma visão muito deturpada que eu estou tendo? Pelo que eu entendi, a liberdade, quer dizer, o jovem, pelo que eu entendi é isso, quer dizer, o jovem recebe muitas liberdades ou vive um conflito sem um ponto de fuga. É isso? Se eu estou certa? E a droga seria uma promessa de um ponto de fuga, que é uma mentira. É mais ou menos por aí? Eu acho que ele quis dizer que ele não concorda que a droga seja um problema, que a gente tenha falado que a droga é um problema. Que é uma doença social, onde a droga... não é um problema, é o problema da sociedade que não sabe administrar. Que é doente e que coloca a droga como um possível ponto de fuga, que é uma mentira social, vamos dizer assim. E o que você acha se é isso, né? Engraçado é que há uma série de opiniões aqui sobre o que ele teria dito. Foi. Será que eu acho que ele tem que repetir? A impressão que passa é que a gente não entendeu bem o que ele... Ele voltou ao microfone, felizmente. Então, o que você quer dizer? É o que a senhora aqui falou mesmo, que a droga não é problema, é consequência de uma sociedade problemática. Tá ótimo, obrigado. Concorda? Eu concordo. Você, o que acha? Bom, olha, eu acho que a droga pode ser um problema. Esse negócio da sociedade problemática é verdade. Eu acho que realmente o jeito que eles falam da droga, eles dão essa possibilidade, assim, esse momento de você fugir do mundo e assim, se sentir bem com você ou com algum problema. Você está tendo algum problema, aí você usa droga e você foge do problema. É como se você tivesse um ponto de fuga mesmo, como ele falou. Só que eu acho que a questão da maturidade vem muito nisso. Assim, eu acho que se a pessoa que usa essa droga tem maturidade suficiente para dividir o que a droga pode causar e o que a droga pode solucionar, ela pode usar. Agora, eu acho que se a pessoa assim, não sabe o que é a droga, não sabe qual é o efeito, não sabe o que pode acontecer, pode se viciar, eu acho que aí ela pode ser um problema. Você diz que é informação, então, né? Também, mas eu acho que assim falta um pouco da consciência. Além da informação, a pessoa tem que criar uma consciência sobre a droga. Assim, eu posso usar ou eu não posso usar. Eu acho que eu vou me viciar ou eu acho que eu não vou me viciar. E isso um adolescente pode resolver sozinho, você acha? De maneira alguma. Eu acho que a adolescente, assim, eu vou falar de mim. Eu acho que eu posso me perder muito fácil. Não que eu vá me perder na primeira vez, mas eu acho que facilmente eu posso me desligar do meu objetivo. Por exemplo, eu tenho consciência de que a droga é ruim, pode me trazer coisas boas, mas pode abrir muitos caminhos ruins, muitos. Só que é mais um medo, assim. Eu tenho meio que medo daquilo que eu falei, da droga me controlar e eu não conseguir controlar ela, mesmo eu sabendo que eu tenho que controlar. Eu acho que o adolescente, não é maduro o suficiente para controlar essa droga e não deixar ela controlar ele. Você acha que o adulto também não? Como? Eu acho que o adulto também não. Eu acho que não existe uma maturidade que faça com que você saiba controlar a droga. Eu acho que tem uma coisa biológica. Eu acho que a maturidade é parte, com certeza, e dependendo de que droga nós estamos falando, né? Tem isso também. Acho que a maturidade tem seu papel, mas eu acho que o vício biológico, a situação da pessoa, o ambiente, também tem seu peso nisso. Ou seja, a sociedade mesmo, né? Tudo, né? A má administração, né? Que ele falou. A má administração, acho que de
de um conceito dele. Ele falou que ele é viciado em adrenalina. Ele pratica alpinismo. Entendeu? Eu acho que tem isso aí. O ponto que ele levantou. E o biológico. Respondeu a sua pergunta? Então tá bom. Paulo, aqui na internet, acho que continuando um pouco no assunto drogas, o Nelson Santana ele pergunta se tem alguma relação entre o maior consumo de drogas hoje com o tempo que o adolescente fica em casa. Hoje em dia o adolescente fica mais tempo em casa e há também esse excesso. A pergunta que ele faz é se a educação familiar está desmoronando. A pergunta é muito boa. Parte, sim. Uma parte eu não sei responder. Se tem uma ligação entre o uso de droga e o fato do adolescente ficar, do jovem ficar mais tempo em casa. Isso eu não sei dizer, não. Agora, alguém me falou de virtude e vício, né? Virtude é um hábito. É um hábito que a gente adquire repetindo o ato. Vício é a mesma coisa. É um hábito que a gente adquire repetindo o ato. Se eu repito atos positivos, eu vou ter uma virtude. Se eu repito atos negativos, eu vou ter um vício. Tá certo? É uma questão importante. Deu para entender isso? A proposta que você tem é que, familiarmente, o jovem ainda não tem cabeça suficiente para fazer uma escolha se ele deve ou não deve usar. Mas você tem razão. A gente está falando de droga aqui e são 3 drogas que são socialmente usadas. Cocaína, maconha e, ultimamente, o crack. Certo? E o de álcool, que droga né? nós... Tem as e drogas álcool, lícitas. E né? álcool, pelo amor de Deus. Cigarro, álcool. Cigarro. E isso demonstra uma falência familiar também, quer dizer, uma falência do modelo, né, familiar, quer dizer, da síntese que virá diante. Isso é uma antítese, voltando. Nossa, eu acho que nós estamos vivendo uma antítese, não chegamos na síntese e não sabemos como a síntese vai ser. Mas essa família. Eu vejo, por exemplo, casamento. O meu casamento é absolutamente diferente do casamento do meu pai. Como o casamento vai ser, eu não faço a mínima ideia. Certo? O Peter Drucker diz no livro dele que antes de 2020, até 2020, a gente vai saber. Você diz que a gente não vai saber tão mansamente como a gente... Não vai ser uma notícia assim, então, acho que tem muita luta ainda, né? Tem famílias diversas que ainda não são aceitas, famílias diferentes que ainda se debatem, não se formam novos núcleos familiares por preconceito, pressão social, não acreditar. Então, acho que ainda vai ter uns murros por aí, né? E, infelizmente, eu acho que algumas coisas, como eu falei, a lei vem, entendeu? Então, se a família tem que aceitar o seu diverso na família, o filho tem que aceitar o diverso na família. Quer dizer, amor é a grande palavra, Paulo, mas são novas famílias também. Né? Então, se ele falou da questão do medo, né? Eu peguei bem, porque eu fico fazendo uma relação com as minhas filhas e, logicamente, eu dei uma educação italiana junto com a minha mãe e amedrontei minhas filhas muito, e elas, então, também, graças a Deus, né, ainda não me deram nenhum tipo de trabalho maior. Mas eu digo assim, você acha que o adolescente perdeu a referência ou perdeu o medo? Porque quando você fala que lá na infância a gente, por medo, reage, o adulto reage de uma forma, quer dizer, o adolescente se atira, né, em tudo hoje. Ele não tem, apesar de a adolescência permitir isso, mas não foi perdido demais essa questão do medo, quer dizer, eu não tenho medo de nada. Tem essa relação que nós estamos falando, de perder o medo? Nada a perder, será? Nada a perder. É uma pergunta que eu faço. Perdeu a referência familiar e perdeu o medo? Sabe, eu acho que medo é uma emoção absolutamente normal. Ele está falando bastante de medo aqui. Falou, muito legal.
Você falou bastante de medo. É que ele tocou nesse assunto. Tocou. Como ele disse, eu tenho, numa hora, um certo medo, um receio. É muito... Falou isso. É um medo e também um receio, assim, de não saber o que vai acontecer. Eu acho que tipo, atirar no escuro. Você não sabe onde vai. Você não sabe no que vai dar. E, assim, às vezes você fica meio com medo. Está meio espantoso o número de jovens que não teriam esse discurso. Exatamente. Ele é uma exceção que eu vejo e me relaciono. Né? Obviamente que tem um medo, um limite, todo mundo tem um medinho, né? A gente percebe e tal. Mas o que eu percebo na geração de hoje, dessa faixa dos 18 aos 25, eu vejo amigos, enfim, todo mundo aqui tem um caso e sabe. Não tem medo de nada, quer dizer, com carro, com bebida, com respeito, quer dizer, perdeu-se tudo isso. Ele é uma exceção que eu acho que o núcleo familiar lhe deu esse vínculo, desse respeito que ele tem, esse amor, que é o que a gente está dizendo aqui também um pouco dessa condição amorosa. Né? Eu nem digo amor com limite, familiar, né? Porque dar amor também não significa que a gente vai educar ou que vai fazer a coisa certa. Então, é amor com limite. Uma das coisas, é uma coisa que eu tenho citado um monte de vezes, é uma questão da nossa geração. É uma educadora, eu tenho muita admiração por ela como educadora, como pessoa. Ela me disse assim, engraçado, está proibido fumar na escola por lei estadual, municipal e federal. E os alunos tentam fumar, e eu vou lá e reprimo. Aí ela complementa, mas eu me sinto melhor quando eu sou só educadora. A nossa geração perdeu uma coisa importante. Quando a gente está colocando limite, está educando, não está reprimindo. Perfeito. Perfeito. Amor eu acho que ele pode parecer exceção, certo? Porque ele teve toda a afetividade e certamente ele teve uma educação onde colocaram limite. Com certeza. Está certo? Então, a falência é da nossa geração que perdeu a noção de que quando a gente está colocando limite, está educando, não está reprimindo, não. Perfeito. Doutor Paulo, desculpe, temos bastante perguntas, bastante pessoas. Passamos para a pergunta seguinte. Boa noite a todos. O assunto está muito palpitante para mim, porque eu trabalho nesse direcionamento sobre drogas. Só que a minha visão é na prevenção ao uso e abuso de drogas. E, pensando nisso, eu estou imaginando, queria uma resposta do Dr. Paulo, se possível, sobre se quando o pai é o amigão, fica faltando a referência do modelo do pai? E a mãe, mesma coisa? Não. Se ele for o amigão, se ele tiver toda essa afetividade que elas estão falando, mas ele souber botar limite, ele não pensar que quando ele está dizendo não, ele está educando e não reprimindo, se ele consegue fazer as duas coisas, ele é um bom educador. Respondeu a pergunta? Respondeu, obrigada. Meus votos é que todos os amigões consigam pôr limite. Porque os amigões, às vezes, né? Às vezes. Engraçado. No próximo programa, a gente vai falar sobre as virtudes capitais, que eram os vícios capitais. E eu vou falar a respeito de 3 no próximo programa. Eu vou falar a respeito da inveja, a respeito da gula e a respeito da ira. A ira, engraçado, se for considerado um vício capital, é uma coisa que a gente não deve ter. Se a gente considerar uma virtude, a gente deve usá-la como agressividade. Agressividade quer dizer colocar limite no espaço vital. E quanto mais na periferia do espaço vital eu coloco o limite, mais socialmente eu faço. Passamos para outra pergunta.
Boa noite, doutor Paulo. Meu nome é Fabiana, eu sou mãe de 4 filhos, sendo 3 adolescentes. São 2 casais. E até agora eu percebi que é muito mais fácil educar os meninos, trabalhar com os meninos do que com as meninas. Eu estou tendo uma certa dificuldade em me relacionar com a minha filha. Será que é pelo fato de ser mulher? É mais fácil mesmo? Procede lidar com homens? Boa pergunta. Nossa. Boa pergunta. Ô, perguntinha. Ô, perguntinha. Perguntinha tinhosa. Quando meus filhos eram adolescentes, eu saía, voltava para dormir em casa, chegavam os 2 meninos, tá certo? As meninas chegavam bem mais tarde. Eu também. Então, a minha experiência bate mais ou menos com a sua. Eu acho mais fácil lidar com eles do que com elas, tá certo? Aliás, eu não sei se eu se eu eduquei direito, eu fiz um erro educacional, que eu acabei educando as mulheres como homens, não é verdade? Juro. É porque elas tomam conta da família, elas sustentam famílias, manutenem. Elas mantêm mesmo. Homens e mulheres foram educados mais ou menos do mesmo jeito. Mas eu tenho a impressão que você tem alguma razão, sim. É um pouco mais complicado a gente lidar com a menina do que com o menino. Agora, é uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Porque ela começa a raciocinar mais cedo, ela está se manutenendo ou não? Eu tenho uma dúvida, porque eu sinto que o meu filho mais velho, ele amadureceu muito mais rápido que ela, me ouvindo. E ela não. Ela está querendo ser uma mulher, eu percebo antes da hora. E não é só na minha casa, eu acho que é geral. Eu tenho ouvido que está sendo mais difícil educar as mulheres do que educar os meninos. Eu acho que por essa modernidade toda de que a mulher pode tudo, de que ela é o centro das atenções, de que ela é autossuficiente, eu acho que tem deixado um pouco as meninas meio perdidas. Entendeu? Eu acho que elas não estão sendo bem. As meninas meio perdidas, que as meninas mais perdidas do que os homens. Sim, sim. Porque os homens estão... Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou perplexa. Agora eu que estou, porque são respostas realmente, não sei, difíceis, né? De ter a coisa dela dizer, se ela é mulher, então é mais difícil lidar com a filha, que é mulher, porque talvez seja um espelho complicado, né? Eu também tive isso. Ou é mais difícil mesmo porque é mulher e o homem... Ou é o tipo de criação que a mãe protege mais o menino? E as briga mais existem. Com a menina, né? Jocasta é verdade. Uma época eu trabalhei no interior, eu trabalhei no centro de... Era atendimento gratuito numa cidade interior, tá certo? A gente tinha um grupo e um dia uma moça faltou no grupo. E a gente perguntou, por que você faltou? Eu disse, não, o meu filho estava querendo trabalhar, ele estava querendo trabalhar na Casa Pernambucana, e eu fui falar com o gerente da Casa Pernambucana. Outro dia ela falou a respeito do emprego da filha. Eu perguntei, você não faltou? Eu disse, não. Ela vai lá e se vira. Ela é mulher, uai. Ela é mulher, uai. Não é verdade? Eu gostei daquilo. Sabe por quê? Porque ali eu vi o que é castração. Castração quer dizer, eu falto à minha sessão para ir falar com o gerente da Casa Pernambucana para arranjar um lugar para o meu filho. É verdade. Isso é castração. Chama Jocasta. O nome disso chama superproteção. E aí, junto com o que você falou, que a mulher evoluiu e o homem ficou pasmo, está respondendo agora. Não, quem ficou pasmo, quem falou pasmo foi alguém que estava no grupo. Mas eu concordo com ele.
O homem ficou pasmo mesmo. O homem está paradão, esperando para ver o que vai acontecer. Só olhando. Doutor Paulo, passamos para outra. Boa noite. Meu nome é Rosana, sou mãe, educadora e consultora na área educacional. Doutor Paulo e convidados, né? Eu tenho observado profissionalmente que tem muitos adolescentes na faixa de discussão hoje, até os seus 28 anos, 30 até, profissionalmente muito seguros, maduros, porém emocionalmente a coisa pega. Como o senhor observa e vê isso hoje? O que você diz, a coisa pega? Não sabem lidar com as emoções. Emoções básicas, inclusive, que o senhor colocou. O homem é um animal racional. Animal sente, racional pensa. O homem tem uma mania, ele vive como se ele só pensasse. Ele não leva em consideração a parte emocional. Ele vive como se ela não existisse. E nós estamos aqui o tempo todo falando a respeito dela, hein? A respeito da fase emocional. Talvez, por ser racional demais, não levando em consideração a parte emocional, precise do uso de drogas para poder entrar em contato com essa parte. Faz sentido? Mas só um ponto, deixa eu levantar, não sei se tem muito nexo, mas enfim. Da parte quando a gente começou a conversa, você citou que o homem, ele sempre foi o que fazia o esforço físico, né? O manutener. Então, eu acho que, assim, da parte do homem, é o trabalho, não sei me dar até mais emoções, mas eu tenho o meu sustento. Né? Então, entendeu? Essa parte do manutener ainda tem muito forte, né? Não, eu vou trabalhar porque eu vou me sustentar. Minhas emoções é para lá. Deixa eu me sustentar, deixa eu seguir minha carreira, seguir meu sonho, focar. E o resto é o resto. Usando a cabeça. Você quer ser ator? Quero. Muito. Não, usando só a cabeça, não. Você vai ter que usar, concorda? Vai ter que usar muito as emoções. Uhum. Muito mesmo, tá certo? Para poder ser um bom ator, tá certo? Engraçado. Você conhece o método de Stanislavski? É uma coisa que os atores usam bastante. É o seguinte. Eu pego uma situação em que eu senti uma emoção com grande intensidade. E na hora de atuar, se eu precisar sentir aquela emoção, eu vou usar aquela situação que me causou a emoção que eu senti com intensidade e que eu vou usar na atuação. Tá certo? Mas estamos falando de emoção. Tá certo? Eu acho que é extremamente importante você conseguir ter uma independência econômica. Aliás, independência significa pendurado dentro, independente, tá certo? A primeira independência que existe é a econômica. Aliás, a mulher começou a ter independência quando começou a se manutener. Quando ela começou a ter uma independência econômica, ela pôde começar a decolar profissionalmente, embora ainda exista uma injustiça. Não. Doutor Paulo, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Bom, Joel... Desculpe, eu não sei se respondeu a pergunta anterior. Perfeito. Joel Câmara, eu sou consultor, coach, pai da Marina, que está aqui presente, de 15 anos. Eu queria, o senhor já trouxe aqui os marcos biológico, cultural, da adolescência. Eu queria fazer uma proposição para a sua consideração em relação a um estado, que eu chamaria de estado mental, estado emocional de adolescência, que eu acredito que toda a turma que está aqui, eu tenho 53 anos, em alguns momentos de perplexidade, todos nós passamos por ele.
Eu queria trazer a proposição de que nós seremos adolescentes, ou estaremos vivendo um momento de adolescência, sempre que nós nos recusarmos a, trazendo um título de um livro que me marcou bastante, a ter a nossa vida em nossa própria mão, ou nos recusarmos, ou não desenvolvermos a apetência de ter a vida sob o nosso próprio controle. Desculpe, não é uma pergunta, certo? É uma proposta. É uma proposição que também é uma pergunta. Eu tenho essa posição interna e estou trazendo para que o senhor evolua e traga a sua própria posição em torno disso. Quer dizer, desenvolvendo, estabelecendo esse marco emocional, talvez civilizatório, sobre a questão do ser adolescente. Eu acho que a adolescência é um período de tempo que começa quando a gente desloca para fora de casa o objeto primário de amor e termina quando a gente é capaz de encontrar uma pessoa do mesmo sexo ou de sexo oposto, não importa, mas uma pessoa com a qual eu possa conviver. Neste período, a gente é adolescente, certo? Sentir as emoções que a gente sentiu durante a adolescência é uma coisa que a gente pode levar para o resto da vida. Certo? Aí eu concordo com a sua proposta. Eu acho que a gente pode passar o resto da vida sentindo as emoções que a gente sentiu naquele período. Então, eu não diria que a gente é adolescente, não. A gente está sentindo as emoções do adolescente. Respondeu a pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que eu concordo mesmo, é isso mesmo. Acho que as emoções vêm sempre à tona, né? E a gente trabalha com ela de acordo com as experiências que a gente tem, com a maturidade que a gente adquire, mas está sempre ali, né? Acho que é isso. Doutor Paulo, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para todos aqueles que não puderam participar. Boa noite, doutor Paulo e os convidados. Meu nome é Hugo Barreto, tenho 21 anos. E a questão que eu quero trazer é em relação a limite, proibição e informação. Queria saber a opinião do senhor e se possível, da jornalista e da atriz, eu não sei o nome delas. Inês. Enfim, isso. Já me falou que eu sou atriz. Acabou. Vocês não acham que seria mais fácil na educação de uma criança, de um adolescente, dar a escolha em vez de proibir ou limitar ele? Por exemplo, isso eu falo na minha própria educação. Eu fui muito mais proibido do que foi imposto limite para mim. Não seria melhor informar a posição certa e a errada, deixar o adolescente escolher, e se ele estiver errado, que ele aprenda com os próprios erros dele, em vez de aprender com os erros que os pais tiveram? Que eles possam aprender com as próprias experiências de vida dele, em vez de aprender com as dos pais? Não seria melhor passar essa confiança para o adolescente de que ele pode ter as próprias escolhas deles do que proibir e limitar? Engraçado, ele pediu para você e você responder, mas eu vou pedir para você responder. Bom, assim, eu acho que a proibição, como eu posso dizer, vamos pensar. Você proibir alguma coisa, alguém, é a mesma coisa que eu não lembro quem falou, que é a mesma coisa, foi ele, que é a mesma coisa que você falar que para ele fazer. Você proibir, você está falando, vai lá, faz. E assim, principalmente o adolescente, eu falo por mim, tudo que me falam, eu boto na minha cabeça o contrário. Então, se falam para não fazer alguma coisa, eu boto na minha cabeça que eu vou fazer. Porque eu quero ver como é que é. Quer dizer, ele está respondendo que a proibição é um estímulo. Isso. Exatamente isso. Porque quando meu pai me proíbe a fazer alguma coisa, começa a gerar aquela curiosidade. Mas por quê? Qual que é a consequência de eu fazer aquilo? Será que é realmente isso? A curiosidade é uma coisa que te estimula muito a fazer aquilo. Eu preferia que o pai ele mostrasse o certo e o errado,
deixar essa escolha na mão do jovem, e se ele errar com a escolha dele, que ele aprenda com a escolha dele. Com certeza. Eu acho que eu estou de acordo com você. Acho que nem sempre. Nem sempre eu acho que a escolha deve ser do jovem. Eu acho Mas que a às escolha vezes... deve ser do jovem depois que informado do que é certo. Do que Sim. parece certo ou errado. Engraçado, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. A adolescência é um período em que você bota em dúvida as verdades que te puseram na cabeça, testa e assume como tuas quando você for adulto. Por isso, todo mundo que lembra da adolescência, lembra com um sorriso. Quando fala da adolescência do filho, fala com pavor. Certo? Respondeu a pergunta? Então tá ótimo. Doutor Paulo, eu posso só dar um pequeno comentário sobre o que ele falou? Acho assim que, tocando um pouco no assunto de drogas de novo, na parte da sociedade, eu acho que o que ele pôs assim, em questão é o que muita gente vem tentando colocar na base de drogas, maconha, vamos ser mais específico. A legalização da maconha. Vários debates estão ocorrendo, reprimir. Eu acho que entra tudo nesse contexto, né? É proibido, mas por que é proibida? Porque aí assim eu vou experimentar. É proibido por quê? Quero saber o que traz. Entendeu? Então acho que toda a sociedade está entrando nesse contexto. Não, peraí, acho que a gente deve mudar alguns tabus, quebrar alguns paradigmas nessa parte assim, focada mais na droga. Por isso que eu acho que está tendo vários consensos da legalização da maconha, enfim, outras drogas como a gente conhece em outros países. Só um comentário. A gente não conhece, a gente ouviu falar que tem em outros países. Conhecer é viver. Né? Isso. Verdade. Eu acho que o jovem espera muito retorno, né? Tipo, a resposta, né? A resposta do tipo, eu posso sair com a Fá, com a Fê, com a Zi, com a Rê, vamos na festa da casa do Batata. Não pode. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aí fica esse ping-pong do por que não, né? Então, acho que tem que ter muito esse retorno da resposta. Mas o que ele fala é a respeito de ter informação do que parece correto, do que parece errado, e aí deixar da escolha. Exatamente. Mas precisa ter uma informação. Precisa ter uma informação. Por isso que ele pediu que a resposta fosse dada por você e por você, que é atriz. Tá certo. É o continente de amor, né? Esse resolve. Doutor Paulo, se o senhor quiser concluir, então, fazer uma síntese do dia de hoje. Engraçado, o dia de hoje a gente falou bastante sobre a adolescência, mas as perguntas, todas elas foram a respeito de droga, não é verdade? Ou a maior parte ficou em cima de droga. Então, eu diria que droga é um problema que essa juventude... Eu vou voltar a repetir algo que eu já disse hoje. Quando eu me formei no colégio, o delinquente jogava sinuca. Hoje em dia, foi lembrado o álcool como um problema, maconha como um problema. A gente está tendo... Eu recebi a orientação do Conselho Federal de Medicina sobre como a gente deve agir em função do crack. Porque está tendo uma verdadeira epidemia, né, de uma droga que causa uma dependência terrível. Momentânea. Eu achei interessante que um grande número de perguntas veio em cima de droga. Legal. O que introduz um pouco o próximo programa, mas mostra o tipo de preocupação que os pais estão tendo e que os jovens estão tendo. Está muito centrado em cima de droga. Vale a pena discutir. Mas eu acho que introduz o próximo programa. Bem, em primeiro lugar, agradecemos, obrigado, Dr. Paulo Gaudêncio, e a todos os convidados por esse brilhante debate. A noite foi realmente eletrizante. A gente percebeu, né, uma eletrização do grupo. Agora vamos passar para alguns lembretes para todos vocês.
Obrigado pela presença de todos. Na próxima quinta